Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lição número 4, Parábolas. E antes de eu falar deste assunto, se inscreva no meu canal para revelar as profecias, canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo e compartilhem com as pessoas este meu vídeo aqui no meu canal. Compartilhe para todas as pessoas que vocês puderem o meu canal, todos os meus vídeos, para que as pessoas possam conhecer o meu canal, que eles possam assistirem o conteúdo dessas profecias que eu relato aqui no meu canal. E na Escola Sabatina de hoje era o assunto parábolas. Mas antes de eu falar de todo este estudo, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, o sábado do Senhor. Venho trazer hoje esta verdade, meu Deus, que as suas parábolas, do que o Senhor pôde nos dizer nessas parábolas, para ensinar a todo o povo, para trazer as verdades da sua palavra. O Senhor que teve muitas controvérsias no seu tempo, agora a gente vive como se estivesse no seu lugar, meu Deus, Jesus, para que temos também contratempos, que as pessoas também discutem com nós, vêm com controvérsias, por isso, venho hoje trazer a verdade da sua palavra. Por isso, meu Deus, fique comigo, faça-me de mim o seu servo, para que eu possa trazer essa verdade. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Parábolas. O verso para memorizar. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E aos que não têm, até que tem, lhes será tirado. Isso está em Marcos capítulo 4, versículos do 24 ao 25. A lição do Evangelho de Marcos. O estudo desta semana trata de parábolas de Marcos capítulo 4, entre os evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o que contém o menor número de parábolas. Há bastante tempo os estudiosos discutem sobre o significado e a interpretação das parábolas de Jesus. Como interpretá-las? O que significam? Por que Jesus a usou? Que tipo de lições ele pretendia ensinar? Quão literalmente devem ser interpretadas? Ou elas são totalmente simbólicas e assim por diante? Obviamente não vamos resolver todas essas questões na lição desta semana. Em vez disso, vamos examiná-las e, pela graça de Deus, compreendemos as ideias mais importantes que Jesus destacou por meio das parábolas. Em Marcos 4 apresenta apenas 5 parábolas: o semeador, a lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. A maior parte do capítulo gira em torno da parábola do semeador, a primeira a ser contada. Em seguida é apresentado o motivo pelo qual Jesus usava parábolas. Depois vem a interpretação da parábola. Este padrão de 3 etapas será o foco do estudo de domingo, segunda e terça. Em seguida, as outras parábolas serão objeto de nosso estudo na quarta e na quinta. Vamos lá então na lição de domingo. A parábola do semeador. A pergunta número 1. Como eram os diferentes solos e o que aconteceu com a semente que caiu em cada um deles? Muitas vezes, quando as pessoas leem as parábolas de Jesus, elas vão diretamente para a interpretação que Jesus apresentou. Afinal, não é esse o objetivo de tais histórias. Ensinar verdades espirituais para a vida? Sim, algumas vezes Jesus não explicou determinadas parábolas, exceto em breves observações como o reino de Deus é como, ou se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso, em vez de nos apressarmos, é melhor simplesmente analisar a história em si.
a fim de captar a direção para a qual apontam as suas várias características narrativas. Fazer isso com a parábola do semeador traz à luz vários conceitos. Em todos os casos, a semente é a mesma, mas cai em 4 tipos diferentes de solo, que influenciam bastante no destino da semente. Em vez de uma história contínua, a parábola é formada por 4 histórias contadas até o desfecho de cada cenário. O período de tempo envolvido aumenta a cada história sucessiva. As sementes que caíram à beira do caminho foram imediatamente comidas pelos pássaros. Marcos capítulo 4, versículo 4. As sementes que caíram em solo rochoso levaram dias ou talvez semanas para alcançar seu resultado mal sucedido, quando foram queimadas pelo sol. As sementes que caíram no solo cheio de espinhos demoraram ainda mais para chegar ao seu fim, completamente improdutivo, sufocadas pelas ervas daninhas. As sementes que caíram eram boa terra, levaram mais tempo, talvez uma estação de crescimento inteira, como geralmente acontece em uma colheita. 3 histórias falam de fracasso, apenas a última trata de sucesso de uma colheita boa e abundante. O tamanho das histórias, o período de tempo de cada vez mais longo de cada uma, e o fato de que apenas uma tem um final bem sucedido. Tudo isso aponta para o risco de fracasso, mas também para o resultado de abundância e sucesso. A parábola do semeador parece apontar para o custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória de seguir a Jesus. Quer dizer, Jesus falava dessas parábolas, aquelas verdades, que ela falava em um significado, que era para as pessoas, como se diz, que era tentarem entender. Jesus não falava diretamente, ela falava em parábolas para as pessoas ficarem não confusas, mas ela parece que podia entender de uma forma mais diferente, não assim retamente, mas numa forma, de uma outra forma, que as pessoas entenderem o que Jesus se expressava ali, diante das pessoas. A pergunta no rodapé: que outras lições espirituais podemos aprender com a natureza? Quer dizer, que outras lições espirituais podemos aprender com a natureza? Que Deus fez tudo isso. Toda esta natureza que existe no mundo, Deus fez toda essa dimensão. Temos que aprender que tudo é perfeito. E temos que chegar perto da perfeição. Não somos perfeitos, mas chegar perto da perfeição. Andar conforme que Jesus andou aqui na Terra. Falar a verdade. Não mentir. Incentivar as pessoas a crerem na Bíblia. Ler a Bíblia Sagrada. A lição de segunda-feira, a interpretação de Jesus. Jesus não explicou a parábola imediatamente. Ele falou a uma multidão. Marcos capítulo 4, versículo 1. Mais tarde, com um grupo menor, explicou o que a parábola significa. Marcos capítulo 4, verso 10. Pergunta número 2. Como Jesus interpretou a parábola do semeador? Jesus interpretou a parábola identificando os itens externos à história representados pelos vários detalhes mencionados. A interpretação indica que a história é uma espécie de alegoria que faz algumas referências ao mundo real, mas isso não significa necessariamente de que cada detalhe possui um significado. Vamos ler Marcos capítulo 4 e os versículos 10 ao 20. Vamos ler o Evangelho de Marcos. Capítulo 4 e os versos de 10 a 20. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Eles respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam,
e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não estendei esta parábola, e como compreendestes todas essas parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouviram a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo a fascinam da riqueza e as demais ambições. Concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Quer dizer, o que Jesus está falando aqui é que quem entende, semeia. E quem entende, colhe aquele que semeou, aquele que plantou, a coisa que você plantou em seu coração. Você entendeu a explicação, a parábola. Então você abraçou para si. Jesus identificou a semente como a palavra, Marcos capítulo 4, verso 14, pregada por ele próprio. Tiago capítulo 1, versículo 1, exorta: deixando toda impureza e de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Os diferentes solos representam diferentes ouvintes. Todos ouvem a palavra, isto é, todos os solos têm semente plantada neles. Mas a recepção é diferente. O solo à beira do caminho é duro. Os pássaros levam a semente embora, ou seja, Satanás tira a verdade do coração. O solo rochoso tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado. O solo cheio de espinhos sufoca a semente nele plantada, os que representam as preocupações da vida e as riquezas que sufocam a palavra. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra e a recebem, os que quais crescem e produzem uma colheita abundante. As explicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo com os espinhos. Ao descrever os ouvintes ligados ao solo rochoso, Jesus aponta para elementos em contraste. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários. Quando vem a perseguição, eles se afastam. Os ouvintes relacionados aos espinhos são o oposto. Eles não se desviam por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. O foco deles está nas coisas que o mundo oferece, não no reino de Deus. A pergunta no rodapé: alguma característica da beira do caminho, do solo rochoso ou do solo coberto de espinhos faz parte de sua experiência? Isso acontece de forma mais sutil do que imaginamos? O que você pode fazer para mudar esta realidade, caso seja necessário? Quer dizer, temos que buscar a palavra. Temos que andar em caminhos rochosos, caminhos verdadeiros, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que buscar a palavra, temos que buscar a verdade. A lição de terça-feira, o objetivo das parábolas. A pergunta número 3, por que Jesus ensinava usando parábolas? Uma leitura superficial destes versos dá a impressão de que Jesus ensinava por parábolas para que os que estivessem fora do seu grupo não as compreendessem. Mas essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho. Em Marcos capítulo 3, versos 5 a 6, Jesus se entristeceu com a dureza dos líderes. Em Marcos capítulo 3, versos 22 a 30, ele levou a sério os que os escribas disseram e explicou por que eles estavam errados. Em Marcos capítulo 12, verso 1 a 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavradores maus se referia a eles. Na verdade, era uma advertência sobre o desfecho da conspiração deles contra Jesus e as terríveis consequências que isso teria.
Se ele não se preocupasse com as pessoas, não as advertiria. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus para entender o que ele quis dizer. Ele estava parafraseando Isaías capítulo 6, versos 9 a 10. A pergunta número 4. O que ocorreu com Isaías? O que ele devia anunciar a Israel? Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. O pai então o purificou e encarregou de transmitir uma mensagem alarmante. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com sua ênfase no conforto para o povo de Deus. Em Isaías capítulo 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, despertando Israel para que se afaste do mal. A chave para compreender as palavras de Jesus é encontrada em Marcos capítulo 3, versos 35. Para compreender os ensinos de Jesus é necessário fazer a vontade de Deus, e isso é que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios não ouviriam suas palavras. O objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza delas a impediam de aceitar a verdade do que salva, a qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. Lição de quarta-feira, lamparina e cesto. Pergunta número 5. Qual foi a ênfase de Jesus na parábola da lamparina? Na época de Jesus, as casas variavam em tamanho e tipo de construção dependendo da localização e das posses do proprietário. As casas passariam a seguir um padrão grego, sendo construídas em torno de um pátio. Mas com vários níveis de sofisticação, Jesus poderia estar falando a respeito desse tipo de casa, ou talvez de casas menores, que pertenciam aos camponeses. Quer que a casa fosse grande ou pequena, o que estava envolvido era o princípio. Algum dia a verdade sobre Jesus seria revelada. Jesus fez duas perguntas retóricas em Marcos capítulo 4, versículo 21. A primeira exige uma resposta negativa. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? A segunda pergunta exige uma resposta positiva. Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Jesus apresenta um cenário absurdo, quase engraçado, para ilustrar o que deseja ensinar. As lamparinas servem para iluminar, do contrário, perdem seu propósito. Marcos capítulo 4, verso 22 explica que a parábola se refere aos segredos que se tornam públicos. Qualquer pessoa cujo e-mail ou computador tenha sido hackeado sabe o que ter segredos tornados públicos. Mas Jesus está falando sobre o Evangelho. A pergunta número 6. Que lição Jesus pretendia ensinar com a parábola do padrão de medida? Em muitos lugares, os produtos são vendidos em mercados. Os vendedores têm balanças para pesar os produtos. Alguns vendedores colocam uma quantidade a mais dos que os produtos para agradar os compradores. Jesus aborda com os bons vendedores, tratam os compradores para enfatizar a abertura à verdade. Se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais, mas se rejeitar a luz até que tinha o antes, será tirado. A pergunta no rodapé. Como assimilar melhor o princípio do que com a medida que usarmos nós mesmos seremos medidos? Como isso está ligado a todos os nossos relacionamentos? Quer dizer, como assimilar o princípio com a medida que usarmos nós mesmos seremos medidos? Quer dizer, no momento que nós julgarmos as pessoas, que nós tratarmos as pessoas maus, a gente também seremos julgados e também seremos tratados de mal. Agora, se você não julgar a pessoa, quer você ajudar a pessoa, quer você for bom com aquela pessoa, quer você receberá o bem, quer você será bem recompensado. É como se diz, é difícil isso para você? De passar o bem para a pessoa? De fazer o bem? A lição de quinta-feira, a parábola da semente que cresce. A pergunta número 7. Qual é o foco principal desta parábola? A maior parte do Evangelho de Marcos tem paralelos com Mateus, Lucas ou ambos, mas esta parábola é exclusiva de Marcos.
O foco desta breve parábola é o processo de crescimento. Jesus indica que é assim que o reino de Deus funciona. Os seres humanos têm um papel a desempenhar, mas o crescimento é a obra de Deus. Contudo, o processo tem fim. A história termina de modo abrupto, com o amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo dará um fim repentino à história do mundo. A pergunta número 8. Qual é a ênfase da parábola do grão de mostarda? Esta parábola enfatiza que alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. As sementes de mostarda geralmente têm de 1 a 2 milímetros de diâmetro. A planta descrita neste texto provavelmente é a mostarda preta, cujo nome científico é Brassica nigra, que possui sementes minúsculas. São necessárias mais de 700 sementes para chegar a 1 grama. Embora não sejam as menores sementes do mundo, elas são bem pequenas, especialmente em comparação com a planta que produzem, que pode crescer até 3 metros de altura. Jesus observou que as aves chegam a fazer ninhos nos ramos da planta da mostarda. Esta é a última referência, é a alusão ao Salmo 104, verso 12, e a Daniel, capítulo 4, versos 10 a 12. O Salmo 104 fala do poder de Deus manifestado na criação. Daniel 4 mostra o sonho de Nabucodonosor em que ele é simbolizado como uma grande árvore, debaixo do qual todos encontram a sombra e alimento. Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornará grande e impressionante. As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas com seu grupo de discípulos, mas com o tempo seu reino de graça se expandiu em todo o mundo. Leia Mateus capítulo 24, verso 14. Considere como era a igreja quando Jesus fez essa predição, porque essa é a previsão tão notável e capaz de fortalecer a nossa fé. Quer dizer, se você tem a fé pequenininha, você passa a partir de hoje ter uma fé desse tamanho, grande. Se você, não crê em Deus e em Jesus, você está com aquela dúvida que você quer crer e não tem a força de crer, saia dessa dúvida e crê em Deus, crê em Jesus, aceita Jesus em sua vida. Não tenha mais dúvida, é hoje, busque a Jesus. O estudo adicional, lição de sexta-feira. Verdadeira santidade é a integridade no serviço de Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas do serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. O amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo a mantê-lo inabalável e habitá-lo a resistir às provas e tentações. O amor será revelado no sacrifício. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. Um sacrifício tão profundo, amplo e alto, que é imensurável. Cristo entregou tudo por nós, e aqueles que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela causa do seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. Isso quem escreveu foi em Ellen G. White, Parábolas de Jesus, página 21 e 22. Então, povo de Deus, essa foi a lição do Evangelho de Marcos. A lição de hoje. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para explicar esta lição maravilhosa, essa verdade presente. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por esta oportunidade de estar explicando as tuas lições, as tuas palavras, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. A cada dia mais me encorajar para explicar a tua palavra. Por isso, tudo isso, agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo,
Me ajudem aqui no YouTube, igual falei no começo do vídeo. Se inscrevam no meu canal, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe o meu vídeo com todas as pessoas que vocês puderem. Comentem no meu vídeo também o que vocês acham do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!